Último segredo. Não seja influenciável, seja o influenciador. Vou te contar uma história aqui com muito cuidado. Nós tivemos recentemente lá na imobiliária, a gente de tempo em tempo tem uma sessão coletiva com a psicóloga. E a gente se reuniu lá, a equipe, e nessa sessão com a psicóloga, todos os colegas de trabalho, e respeito a opinião de todos, são um exemplo de ser influenciador e não influenciado. Começou um por um a falar e eu notei que a dinâmica ali da sessão com a psicóloga estava indo para um lado que eu não concordei. Incrível que eu sou falador, né? Eu sou muito comunicativo, às vezes eu tenho até que me moderar para falar menos, eu tenho procurado exercitar isso, ter mais cuidado no falar, mas naquele dia eu não dei uma palavra, porque eu não concordei com o que foi falado ali. Eu poderia discordar, mas talvez eu iria contra a maioria, não me compreenderiam bem, não soaria bem. E a gente não tem que ficar confrontando as pessoas, a gente tem que contornar. Eu não disse nada. Eu depois só comentei com a psicóloga, em particular. Mas o que eu notei? O efeito manada ali. Um foi falando, outro foi falando, outro foi falando, e houve uma concordância no que a maioria estava falando. Recentemente eu vi uma pessoa falando de uma pesquisa que foi feita, que eles estavam ali no ambiente e tinha só atores ali, né? Tudo combinado, e uma pessoa na frente que estava dando uma espécie de aula, e ela fez uma pergunta para todo mundo, e todo mundo que era ator que estava combinado ali naquela sala deu a resposta errada, mas todo mundo concordou com a resposta. Aí uma pessoa que era a única pessoa que estava naquele experimento ali, mesmo percebendo que a resposta que todo mundo deu era errada, era ilógica, aquela pessoa, a única que não era ali contratado, que não estava combinado, concordou com os demais, mesmo eles estando errados. É o efeito manada. É você ser influenciado pelas pessoas, sem pensar, concordar com tudo. A maior mentira, pessoal, que existe por aí é que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira! Tem sofismas, coisas que o diabo está colocando na cabeça das pessoas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Se fosse assim, o povo judeu não teria consentido na libertação de um bandido Barrabás, que deveria ser condenado, e na prisão e na condenação do inocente que era Jesus. Pensa antes de concordar com a maioria geralmente está errada, pessoal. A maioria está errada, na maioria das vezes. Você tem que raciocinar. Você não pode ser gado levado ao matadouro, não. Você não pode ser igual boi que anda ali junto com a manada, não. Você tem que ter seu próprio pensamento. Você tem que raciocinar. Entenda isso. Você não pode ser a pessoa influenciada, você tem que ser um influenciador no ambiente que você está. As pessoas precisam te ouvir, mas para isso você tem que ter conteúdo.